palavra aqui queimando meu coração essa semana. Durante essa semana toda, essa palavra queimando aqui no meu coração. E eu creio que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. A palavra do Senhor que é eficaz. Amém? Eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. E aqui a gente, caminho nesse Espírito, o pastor Antônio ele já iniciou aqui, ministrando cura aqui nessa noite. Amém? Cremos no sobrenatural do Senhor. Cremos em cura. Amém? Que o Senhor vai curar aqueles que estão enfermos, que precisam de um milagre do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. O tema da minha ministração é vencendo os obstáculos com coragem e fé. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Se você puder ficar de pé em seu lugar, para fazermos a leitura da palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. GC. Quem não está no GC, numa célula, é importante que você esteja para edificação. Amém? Comunhão. Marcos capítulo 5, versículo 25. GC? Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que pelas nossas transgressões nós somos curados, pelos nossos pecados e transgressões que estavam sobre o Senhor, sobre si, né? Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e nós somos curados. Amém? Aleluia. Pai, essa é a tua maravilhosa e bendita palavra. Espírito Santo, Seu venha mesmo, Deus, vivificar, Deus, a tua palavra. Ó Deus, os nossos corações nessa noite. Que Deus, Senhor, venha tirar toda a interrupção, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, seja o centro aqui neste lugar. Meu Deus, envia, Pai, um exército de anjos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Anjos ministradores, anjos guerreiros, ó Deus, anjos com espada, ó Deus, desempenhada, Pai querido,
nessa noite. Pai querido, no nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, fala conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha mesmo, ó Deus, operar maravilhas aqui nessa noite. Pai, que o Senhor venha operar curas, Pai, nessa noite. Ó Deus, arrependimento, transformação, salvação. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que grilhões, que cadeias, Pai, sejam quebradas. Pai querido, em nome de Jesus, pelo Teu poder, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, porque o Senhor está aqui. Ó Deus, a Tua presença é real neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, alcança, Pai, os nossos corações nessa noite. Amém. Amém? Amém. Pode assentar no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Vencendo os obstáculos com coragem e fé. Esse capítulo 5, ele começa falando da cura do endemoniado Gerazeno. Esse endemoniado Gerazeno, ele ia para os sepulcros, ele estava aprisionado, e mesmo entre cadeias e grilhões, ele estava com legiões de demônio, e ele nada conseguia reter esse homem, porque ele estava possesso de demônios. E aí Jesus vai naquela cidade e Jesus repreende o demônio desse endemoniado de Gerazeno. Não é isso? Está aqui no capítulo endemoniado Gerazeno. E Jesus fala: espírito imundo, sai dele. E aí, naquele momento, aqueles espíritos estavam ali aprisionando aquele homem, pediu para que, se eles pudessem, podiam entrar ali nos porcos, 2.000 porcos que estavam ali, e aqueles demônios entraram nos porcos e depois entraram dentro do rio e ali sucumbiram, ali no rio. E aí Jesus, ele sai ali daquela cidade e Jesus vai ali para outra parte do rio, onde Jesus estava ali no barco, e ali vem um mestre aqui no versículo fala do principal da sinagoga, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. A filha de Jairo, ela estava muito enferma, e aquele homem, que era um dos principais da sinagoga, um homem de muito conceito, ali na sua cidade, pedindo para Jesus ir até a sua casa, porque a sua filha estava terrivelmente doente e podia até vir a morrer. Foi que a gente vê no seguindo, depois, lá, aqui terminando o capítulo, que realmente essa menina, ela veio a falecer, e Jesus entra ali naquela casa e chama essa menina para a vida novamente. Amém? E quando Jesus, ele está indo ali, para a casa de Jairo, Jesus, ele foi, e a palavra fala que uma grande multidão ia, ter com Jesus. Que Jesus, ele estava, ali operando, maravilhas. E a palavra de Deus fala que uma grande multidão vinha ter com Jesus. E aí, aquela multidão ali apertava Jesus. E aí nós vemos que nesse percurso, dessa caminhada de Jesus para a casa de Jairo, tinha uma mulher que durante 12 anos ela sofria de uma séria hemorragia. Uma mulher excluída da sociedade, considerada imunda. Nós não sabemos se essa mulher, ela era casada ou se era solteira. Aqui a palavra, ela não
dessa mulher apenas fala que era uma mulher que estava enferma, que durante 12 anos ela sofria de uma hemorragia. E aqui nós vemos nesse contexto que essa mulher vivia, ela era considerada imunda. Então, mesmo se ela fosse casada ou tinha filhos, que a palavra não relata, o marido não podia tocá-la, porque quem tocasse na mulher quem tocasse nessa mulher também se tornava imundo. Então, ela vivia num contexto de exclusão social, um contexto de muitas dificuldades. Nós vemos esse relato lá em Levítico. Abre sua Bíblia, Levítico, capítulo 15. Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 25. Levíticos 15, 25 diz: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante o dia do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar, essa será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Então, você imagina que essa mulher, que existia aqui na lei, falava de que toda mulher, que tivesse no fluxo nos dias da sua menstruação, ela não podia, até onde ela sentasse ali, aquele lugar que ela sentasse, o lençol, tudo era contaminado. E essa mulher ali, durante 12 anos, ela sofrendo por essa enfermidade que ela era excluída, ela não podia ter contato com ninguém, e nem também ir no templo, ela vivia isolada. E a palavra diz aqui no versículo 5:26, que essa mulher havia gastado todos os seus bens. Versículo 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. E essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha, todos os recursos que ela tinha, ela gastou, mas nada, diz o texto aqui, que nada adiantou. E muito pelo contrário, indo de mal a pior. Você já se viu numa situação semelhante? Fundo do poço, todos os seus recursos humanos falharam. Você já se sentiu dessa forma? Que você gastou tudo que você tinha, você procurou os melhores médicos, você procurou ajuda em tantos lugares e nada adiantou. Essa mulher ela sentia como se estivesse no fundo do poço. Ela
não tinha mais esperança. Mas uma situação aqui aconteceu. Essa mulher, ela ouviu falar a respeito de Jesus. No versículo 27 fala: tendo ouvido a fama de Jesus, ela apenas ouviu falar sobre Jesus. E ela, tendo ouvido falar sobre a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Essa mulher, ela driblou ali a multidão. Ela encontrou forças. Você vê que ela havia lutado de todas as formas, todos os recursos que ela tinha pereceram. Mas que a gente vê que nesse texto, uma mulher que persistiu, que perseverou, uma mulher que buscou, que não abriu mão da sua cura, uma mulher que foi atrás do seu milagre. E essa mulher, ela tomou uma posição de não aceitação da sua condição. Ela venceu os obstáculos com coragem e fé. Amém, Amém, igreja? Amém. Quem está me entendendo aqui? Amém. Aqui está falando de uma mulher que estava desenganada, né, pela medicina. E às vezes quando a gente vai no médico e o médico fala: agora é só Deus, você fica apavorado, não é? Mas devia ser o contrário. Porque só Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que liberta. Amém. Que quebra grilhões, que quebra cadeias, que quebra obstáculos, que quebra as barreiras, que tira todas as dificuldades. Aleluia. E Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Jesus que curou, que olhou para essa mulher, uma mulher discriminada pela sociedade, uma mulher sem valor. É o mesmo Jesus que opera hoje na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei qual é a sua condição. Eu sei que essa mulher, ela não aceitou a sua condição ali. Ela não aceitou, ela correu atrás do milagre. Ela driblou. Imagina ela ali, uma mulher que era discriminada, e ela, Jesus ali no meio da multidão, e ela falou: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela não olhou para a sua condição. Porque talvez quando ela foi ali, imagina, né? Ela começou a andar entre o povo ali, a multidão. Poderia ser que alguém que estivesse ali conhecesse. E muitos já sabiam, né, da sua situação, da sua condição. Mas ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou para as adversidades, mas ela agarrou a última chance que ela tinha de cura, de libertação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
E eu vejo aqui nesse texto, né, quando eu coloquei esse tema, vencendo os obstáculos com coragem e fé, eu vejo que quando nós alcançamos, quando nós somos bem-sucedidos, quando nós temos êxito na nossa vida cristã, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. E eu vejo hoje uma igreja que não, muitas vezes quer que as coisas chegam, mas não é uma igreja que vai buscar, que luta pelo seu milagre, que luta pela sua família, numa busca de oração, de jejum, de não desistir até Deus operar o milagre. Diz que na Coreia, o povo lá coreano, né, na igreja da Coreia, é uma igreja que ora, que busca, e diz que eles começam a orar bem cedo. Meu Deus, que esse avivamento venha chegue até nós, amém? Que é um avivamento chegue aqui no Brasil, que a gente tenha essa sede de buscar o Senhor com essa intensidade do nosso coração. E diz que tem pessoas que ficam até, levam uma tenda, né? Levam uma tenda lá no local de oração e ficam orando lá, ó, 2, 3 dias. Diz que fica orando até alguém chegar e dizer assim, ó, aquele milagre que você esperava já aconteceu. Tem uns corajosos aí que fazem tenda lá no Monte Palmares, né? Eu vejo que às vezes, né, a gente tem muita dificuldade, né, em perseverar, em ser resiliente, é não desistir daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ela apenas ouviu falar a respeito de Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Essa mulher, ela não via, mas ela tinha uma convicção, uma fé. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Amém? Amém, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, igreja? Amém. Eu sofri, eu já dei esse testemunho aqui, mas agora já passou muito tempo, né, comigo? Eu tomei remédio durante uns 18 anos para reumatismo. E a médica sempre falou comigo que reumatismo não tem cura e que eu teria que tomar o remédio a vida toda. E o remédio, eu tinha que ir no oftalmologista de 6 em 6 meses, porque ele podia atingir a retina. E aí eu fiquei incomodada com isso. E eu comecei a orar e tomei posse, né? Tomei posse da minha cura. E
Já tem exatamente 3 a 4 anos que eu não faço uso de medicação. Glória a Deus. E às vezes começa a vir os sintomas leves. Até eu falo assim, nossa, eu achei que fui curada, mas não fui, mas logo desaparecem os sintomas. E eu continuo sem medicação. Há pouco tempo eu fui na médica, né, falei com ela, né, que eu não estava tomando remédio. Ela tinha pedido para fazer o exame. E o exame deu negativo na infecção, né? Infecção no sangue, deu negativo, porque era reumatismo no sangue. E deu negativo. Eu continuo tomando posse. Amém? Da minha cura total. Porque eu não conseguia ficar. Minha mão, olha, se eu ficar sem medicação, eu ficava inchado. Meu pé inchado, minha mão inchada, meu pé, a mão, tudo inchado. E hoje, sem medicação nenhuma. Graças a Deus. E como suplemento, né? Magnésio, né? Aleluia, aleluia. Que vai ajudando, mas Deus é poderoso, amém? Aleluia. Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos realmente nos posicionar contra aquilo que nos aflige, contra as situações, né, que vem tentando nos tirar do propósito. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E ela driblou a multidão e tocou Elizabeth. Amém? Eu não sei qual que é a multidão que você precisa driblar. Eu não sei o que o Senhor vai te pedir, né? Eu não sei, mas o Senhor conhece o seu coração. E Deus, Ele não vai, né? Deus, Ele não vai pedir nada que nós não temos condições de fazer, amém? Aleluia. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Você entende isso? Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Tem coisas que Deus vai operar, é o sobrenatural. Mas tem coisas que nós que temos que fazer. São posições que nós temos que tomar. E as intenções do nosso coração, a nossa intensidade, a nossa vida totalmente medida em adoração a Ele, a nossa entrega vai falar muito. Amém? Amém. Aleluia. Né? Como que está o seu coração, a sua entrega, a sua vida com o Senhor? Aleluia. E nós também não vamos até o Senhor para receber das suas mãos aquilo que o Senhor pode nos dar, amém? Amém. Eu nunca fiquei cobrando o Senhor sobre a minha cura, não, eu continuava servindo ao Senhor. Como aquele hino, né? Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Porque nós não vamos até o Senhor pelas suas mãos, mas nós vamos até o Senhor pelo relacionamento, para buscar a sua face. Porque nós queremos ter relacionamento com o Senhor. Nós queremos ter uma vida de entrega. Nós queremos ter uma vida de santidade. Amém? Nós queremos ter uma vida de temor ao Senhor. Aleluia! Nós queremos ter uma vida que se desvia do mal, do pecado. Nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia, Pai. Verdade, Senhor Jesus, eu preciso. E quando Deus olha para esse coração, diz que os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra. E os olhos do Senhor, né, o Senhor ele se faz forte por aquele coração que é totalmente dele.
Você está entendendo isso? Aleluia. O Senhor, Ele está olhando. Diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E o Senhor, Ele se faz forte por aquele coração que é totalmente dele. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o Senhor tiver propósito, amém? Na nossa vida, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos e os propósitos que Ele tem para mim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E como eu sempre digo aqui, que Satanás não pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Deus, a palavra de Deus fala que Deus não frustra os seus planos na nossa vida. A única pessoa capaz de frustrar os planos de Deus na minha vida sou eu mesmo. Quando eu saio fora da direção, quando eu saio fora daquilo que o Senhor tem para a minha vida. É verdade. A palavra de Deus diz lá no Salmo 139 que o Senhor Ele nos guia quando nós ainda éramos uma substância sem forma. E no seu livro foi escrito todos os nossos dias, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Amém? O Senhor já nos conhecia. Quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos via e Ele já tinha um propósito determinado para cada um de nós. Versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Com apenas um toque. Deus não nos pede algo grande, nos pede que está dentro das nossas possibilidades. E essa mulher, apenas um toque. Se eu apenas tocar as vestes do Senhor, eu serei curada. Ela tomou uma posição de ir, de enfrentar a multidão, de não ficar lá no seu mundo, que muitas vezes fica lá choramingando, ou até mesmo murmurando, ou questionando Deus, ou por que está acontecendo essa situação comigo, essa situação na minha casa, na minha família. Mas não, ela se posicionou em buscar, ir até Jesus, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Com apenas um toque, aleluia. Que nós venhamos sair da nossa área de conforto, da acomodação e darmos passos de fé em sua direção. Que possamos sair da estagnação por algo maior em Cristo. Quantas vezes nós ficamos estagnados, parados, vendo o dia passar, sem se movimentar, sem fazer nada, para que mude aquela situação. Eu não sei qual hemorragia que precisa ser estancada na sua vida, ou qual o sangramento no seu coração. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele vai te revelar, amém? O Senhor vai falar com você, aleluia, qual hemorragia que precisa ser estancada, qual o sangramento no seu coração, aquilo que tem tirado a sua paz, que tem tirado o seu sono, que tem tirado a sua alegria, que tem te tirado o prazer na vida. Se lance diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Basta apenas um toque, basta apenas
toda uma impossibilidade. Mas ela foi. Tudo na nossa vida, se você quer ter sucesso no sentido de uma profissão, de uma faculdade, de um sonho a ser realizado, você precisa correr atrás. Você precisa se movimentar. Às vezes Deus diz que lá no cemitério está cheio de pessoas que tinham grandes sonhos. Pessoas que tinham grandes sonhos e não executaram. Porque tiveram medo, não tiveram coragem. Você precisa pedir a ousadia do Espírito Santo, amém? Aleluia. Para que você saia deste lugar de acomodação. E muitas vezes, você só pensa que o outro tem que fazer com você. Mas você não faz nada para que as coisas aconteçam na sua vida. Mas Jesus quer tirar dessa posição hoje. Amém? Jesus quer te tirar dessa posição de estagnação. Essa posição de incredulidade. E Jesus quer te levar no patamar maior, mais alto. Aleluia. Então, uma coisa nós temos que fazer. Nós precisamos correr até o Senhor, amém? Às vezes a gente busca ajuda em todos os caminhos. A gente tenta tantos recursos, mas o último lugar que a gente vai é buscar no Senhor. Às vezes a gente fica preso também. Presos em situações do passado, presos na falta do perdão. Nós não conseguimos avançar. Se você não perdoa, a sua vida fica presa e a vida da outra pessoa também fica presa. Solta em nome de Jesus essas ataduras que te prendem, para que você seja livre. A palavra de Deus diz: desembaraçando de todo o peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que nós venhamos sair da nossa área de conforto, da acomodação, e darmos passos de fé em sua direção. Que possamos sair da estagnação para algo maior em Deus. Aleluia. Precisamos romper, amém? Precisamos romper com o passado. Precisamos realmente buscar o Senhor para tirar do nosso coração toda mágoa, tirar do nosso coração tudo aquilo que nos afasta do Senhor, amém? Aleluia. Tudo é uma conquista. Essa pessoa que nos fala aqui, teve um período, que isso aqui é um milagre, eu estar aqui, esse microfone, que eu tinha timidez paralisante, mas eu não aceitei essa situação na minha vida. Eu disse que quando eu era criança, eu era uma pessoa que falava fluentemente para tudo. Aí na adolescência eu desviei e fiquei cheia de desilusões, de decepções, e eu comecei a ficar paralisada. E quando eu voltei para Jesus, olha aí, e foi algo que eu fui rompendo. Glória a Deus. Eu fui rompendo
desprezar. Amém, Jesus. O que falam a respeito de você não é o que Jesus, que Deus pensa a seu respeito. Você foi feita para romper em Cristo. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Precisamos romper com todas as dificuldades, com tudo aquilo que nos aprisiona. Aqui no início eu falei do jovem Gerazeno, que ele estava preso por cadeias, prisões. E porque ele estava com legiões de demônio, nada disso, conseguia retê-lo. Mas bastou uma palavra do Senhor Jesus, sai dele, espírito imundo. Aleluia, esse jovem foi liberto. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor também quer te libertar nessa noite. O Senhor quer te curar. Talvez você está preso por vícios. Mas o Senhor quer te libertar nessa noite. Você não é escravo. Você não é mais escravo. Você é livre em Cristo Jesus. O Senhor nos resgatou. A palavra de Deus fala que o Senhor nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 29. E logo lhe estancou a hemorragia. Logo que ela tocou nas vestes de Jesus. E logo lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Logo que ela foi até Jesus. Logo que ela rompeu com as dificuldades, com tudo aquilo que a aprisionava. E quando ela teve fé e disse: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. De imediato, quando ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, ela obteve a cura. Comece a se movimentar. Seja perseverante. Não deixe que as circunstâncias anulem as promessas de Deus para a sua vida e família. Às vezes, as circunstâncias tentam nos dizer o contrário. Às vezes, vem situações que você pensa, meu Deus, e realmente uma luta em cima de outra luta, situações em cima de situações, querendo tirar você do propósito. Mas o que nós temos que fazer? Você tem que guardar o seu coração naquele que fez a promessa, amém? Aleluia! E permanecer firme, lutando, até que o cumprimento da promessa do Senhor, aleluia, para a sua vida e sua família. Amém. Comece a declarar as promessas do Senhor. Quais que são as promessas do Senhor para a sua vida? Quais que são as promessas do Senhor para a sua família? Comece a declarar, declarar a palavra de Deus, amém? Aleluia, começa a se movimentar, aleluia, se posicione no reino do Espírito. A palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem sangue, mas é contra o diabo e todos os seus anjos que operam nas regiões celestiais. Então nós não temos que ficar preocupados
que expulsar os demônios que têm usado a vida de uma pessoa para te deixar cabisbaixo, para te deixar triste, e se posicionar e repreender e expulsar no nome de Jesus, amém? E aleluia, continuar firme nas promessas do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo. Tome decisões direcionadas por Deus. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Não podemos tomar decisões precipitadas. Temos que ser direcionados em todo o tempo pelo Senhor. Amém? Enquanto nós estamos agitados, estressados, precisamos silêncio para ouvirmos o Senhor. Amém? Aleluia. Para ouvirmos a direção. E não desista de buscar. Não desista de orar. A não ser que o Senhor fale com você. Pare de orar por essa situação. Mas enquanto o Senhor não falar com você, continue orando, continue buscando, continue persistindo. Lá em Mateus 7 diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abrir-se-á. Às vezes está faltando realmente essa posição nossa, de estarmos nos pés do Senhor, amém? Aleluia. Por falar nos pés do Senhor, né, pastor Ednei? Segunda-feira, 16 horas, culto de oração aqui. Culto de oração, venha buscar o Senhor com intensidade. Você que tem esse tempo, que está em casa nesse momento de 16 horas, vem aqui buscar, vem estar aos pés do Senhor, amém? Aleluia. Versículo 30 a 32. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Jesus, ele não sabia quem tinha tocado? Claro que ele sabia. Ele é o Deus onisciente. Com certeza ele sabia quem é que havia tocado. Jesus, ele não perguntou quem lhe tocou, não para expor a condição daquela mulher. Não. Mas para tornar público o ato de fé dessa mulher e restaurar a sua dignidade social. Amém? E Jesus pergunta quem me tocou. E os discípulos: Senhor, vemos com tanta gente, com essa multidão, né, toda hora. Um vai estar te tocando. Jesus disse: mas de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aleluia. Versículo 33. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal.
Senhor te chama de filha, de filho amado. Amém? Aleluia! Aleluia! O Senhor não importa, né, a condição que você está, como você está. A palavra de Deus diz: Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave. Aleluia. Nessa noite o Senhor quer tirar todo esse peso, todo esse fardo que você está carregando e trocar pelo fardo dele, que é leve, que é suave. Basta você dizer: Senhor, eu quero Jesus. Eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha casa, a minha família. Senhor, eu me rendo a Ti nessa noite, de todo o meu coração. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. E você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer ministrar o seu coração. Ele quer falar com você. Ele te ama. Aleluia. Você vê ali, né, Jesus, né, todos que eram excluídos, que eram rejeitados. Jesus, com seu grande amor, foi até essas pessoas. Aleluia. E talvez você está carregando aí um fardo de ansiedade, de medo, de frustração, de depressão, de estresse. Mas o Senhor quer trazer esse alívio para o seu coração nessa noite. Aleluia. O Senhor quer romper todas essas barreiras, todas essas cadeias que te prendem, em nome de Jesus, para que você seja livre. Aleluia. Aleluia. Ele é poderoso. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos. Talvez a gente fique na superfície. A gente só fica vendo de longe o que Deus está fazendo, mas a gente não mergulha mais fundo. Aleluia. E o Senhor quer essa posição do nosso coração, essa atitude do nosso coração, de mergulhar mais fundo, de se lançar mais, de entregar. Salmo 37, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor o seu caminho, confia nele, e o mais Ele fará. Talvez você precisando, né, de uma entrega. Aleluia. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Qual é a entrega que você precisa fazer nessa noite? O que você precisa entregar ao Senhor nessa noite, para você poder viver essa vida plena, essa vida de comunhão, de relacionamento com o Senhor?
Qualquer entrega que você precisa. Qual tem sido o ídolo do seu coração? O Senhor te pede nessa noite que você entregue diante dele. E que ele passe a ser o Senhor, o centro da sua vida. Que ele possa ser o Senhor da sua vida. Amém? Queria convidar aqui o grupo de louvor para estar ministrando. Depois nós vamos orar.
Você que precisa tocar nas orlas dos vestidos de Jesus nessa noite. Você que precisa se desprender, de se lançar perante o Mestre amado Jesus. Você que nessa noite, todos nós juntos vamos fazer uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu me rendo ao Senhor de todo o meu coração nessa noite. Eu me rendo ao Senhor na certeza que o Senhor me recebe nos seus braços de amor. Eu confesso Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu que andei nos seus caminhos, mas me afastei. Mas nessa noite eu me reconcilio com o Senhor. Tem alguém nessa noite que quer fazer a decisão mais importante da sua vida? Você que quer receber, declarou que quer receber Jesus, ou você que quer retornar aos caminhos do Senhor? Tem alguém? Levanta sua mão, nós vamos orar por você. Você que está nessa condição, você que precisa fazer uma entrega de todo o seu coração, de toda a sua vida ao Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite que precisa reconciliar com Jesus? Você que estava longe, mas você quer voltar novamente aos caminhos do Senhor? Tem alguém? É só você fazer um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém? Eu creio que todos aqui já fizeram essa decisão. Mas eu quero também fazer outro tipo de apelo. Você que precisa nessa noite de uma cura física, de uma cura emocional. Aleluia. Eu queria que você, no passo de fé, como aquela mulher que driblou a multidão e foi, se lançou, tocou na orla dos vestidos de Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você que precisa de uma cura, você que precisa de uma libertação. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, todos vocês que precisam, nessa noite, eu queria que os pastores viessem aqui, ungissem com óleo. Aleluia. Se eu apenas tocar, você já leva de um passo de fé.
Pai, Pai, por todo aquele que dele viver, mas não pereça, mas sim a vida eterna. Oh, Espírito Santo de Deus, da mesma forma que o Senhor nos alcançou, Pai, o Senhor é alcançado com essas vidas que estão, Pai, precisando de Ti, Senhor, precisando do Senhor, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, é vivo, em nome de Jesus. Grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nas suas mãos, Senhor, está todo o poder. Oh, Pai, que o Senhor venha tocar, meu Deus, em cada vida. Grande Deus, aleluia. É isso aí, papai. Cada um necessitando, Senhor Jesus amado, numa roupa daquele sangue que foi vestido ali na cruz do Calvário. Meu Deus, eu peço agora nesta noite, Senhor, neste momento, aleluias, opera um milagre, Senhor, opera maravilhas neste lugar. Pai, as nossas orações, Senhor, aleluia, nós temos te pedido, papai, adebaixo, que o Senhor faça algo novo. Pai, nós te louvamos, porque sabemos, ó Deus, que a tua presença neste lugar, Senhor, é real. Só de nós, Senhor, poder contemplar a manifestação, Senhor, da tua graça, a manifestação da tua misericórdia. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Pai, eu peço, Senhor, que todo mal, toda obra maligna, toda caça de demônio vai saindo agora, vai largando toda a vida que está sendo oprimida pelo diabo, pelo adversário das nossas almas. Vai saindo agora toda tristeza, toda angústia, vai caindo por terra agora. Meu Deus, todo espírito de engano vai saindo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito da morte, sai agora, sai agora, vai saindo agora, vai saindo agora. Todo espírito de engano, espírito da morte, vai queimando Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Meu Deus, que todos possam sair renovados, transformados e abençoados na glória do Senhor. Aleluia, nós te louvamos. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Glorifica o Senhor em seu lugar. Aleluia, aleluia. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, pela cura. Agradeço, Senhor, pela libertação. Aleluia, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e todo o povo de Deus na face da terra, em nome de Jesus. Vai na paz, vai na bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.